Como conquistar os seus sonhos, como José do Egito com a visão de águia. José, filho de Jacó, se tornou o governador de todo o Egito. E tudo começou com um sonho que ele teve na sua juventude. Mas como José contou os seus sonhos para os seus irmãos, eles tiveram muita inveja e o venderam como escravo. Por isso, nunca conte os seus sonhos para ninguém, pois isso atrapalha de realizá-los. Na vida, todos nós temos dois tipos de amigos: o amigo pardal e o amigo águia. Mesmo que você conte o seu sonho para um amigo que não é o recomendado, se ele for amigo águia, ele vai te ajudar na sua visão. José, quando contou seu sonho ao seu pai Jacó, o próprio Israel o ajudou a entender o significado de seu sonho. E ainda o alertou de não contar aos seus outros irmãos, pois os mesmos não iriam entender nada. Mas quando o amigo é puro pardal, ele vai colocar o teu sonho de água abaixo, dará resultados negativos, vai encontrar obstáculos. E por isso, o amigo pardal vai conseguir te desanimar ao ponto de você desistir de seus sonhos. Os irmãos de José o colocaram para baixo e até se levantaram contra a pessoa dele. O amigo águia, pelo contrário, vai abrir ainda mais a sua visão em cima de seu sonho. Porque o segredo de realizar o seu sonho é ter uma grande visão. Não escute as palavras do amigo pardal, mas tenha a visão do amigo águia. Quando você coloca na sua visão que tudo vai dar certo, a sua visão só tem a crescer ainda mais. José, quando foi levado ao Egito sem ter onde cair morto, o filho de Jacó não perdeu a sua visão em Deus. A sua fé em Deus o fortaleceu e José venceu os obstáculos da escravidão. Porém, José, na sua primeira oportunidade, ele aproveitou e subiu de cargo quando Potifar o colocou como responsável de sua casa. José, quando entrou na casa de Potifar, era apenas um simples servo. Mas o jovem, em tudo que ele fazia o melhor e despertou o interesse do seu senhor. Além de você ter uma visão de águia, você deve fazer sempre o melhor em sua vida. No seu trabalho, você deve ser o melhor funcionário da empresa. Na escola, você deve ser o melhor aluno da escola. Eu, Cícero, quando estudava no último ano do ensino fundamental, eu tirava notas boas, mas nem tão boas assim de fazer 10 em toda a prova. Mas mesmo assim, eu queria ser o melhor aluno da classe, mesmo lutando para ter a melhor nota. Um dia eu cheguei na escola e minha professora de matemática me chamou. Ela disse que tinha uma coisa para mim e me deu os parabéns. Mas antes da professora me ver na escola, eu entrei na classe antes de começar as aulas. E os alunos que chegavam cedo como eu me surpreenderam. Eles me chamaram de melhor aluno e eu nem liguei, mas agradeci. Outra aluna chegou e me chamou de melhor aluno e eu também nem percebi nada do ar. Eu não tinha percebido esses elogios e fiquei voando na maré. Foi quando a professora de matemática me chamou de melhor aluno e me deu os parabéns. Foi aí que eu me toquei do que estava acontecendo em minha volta. Eu questionei a professora o motivo de ela me chamar de melhor aluno e que todos estavam fazendo o mesmo. A educadora riu e logo me perguntou se eu não estava sabendo de nada e se eu fiquei ontem no segundo turno da escola. Como eu nunca ficava em nenhuma comemoração da escola, eu fiquei sem saber de nada do ocorrido anterior. A professora então disse que tinha uma coisa para mim e ela foi para a secretaria.
a professora de matemática voltou e me entregou uma medalha com o nome Honra ao Mérito. Ela me disse que os professores voltaram e me escolheram como o melhor aluno da escola pelo meu comportamento, um aluno exemplar. Então eu sempre aprendi isso na minha vida, sempre fazer o melhor, mesmo que você não seja o melhor no que faz. O meu esforço de ser um ótimo aluno de boas notas despertou os meus professores da época e queriam de alguma maneira de me premiar. Eu sempre chegava cedo na classe para estudar antes da aula e os professores observavam isso em mim. Até no recreio eu preferi estudar para aproveitar o ambiente de aula, principalmente quando eu não tinha dinheiro para a merenda. Enquanto os outros alunos brincavam e namoravam às escondidas na escola, eu estava ali estudando para entender o estudo. José fez isso no Egito. Ele sempre fazia o melhor para o seu senhor. Quando ele foi injustiçado e enviado para a prisão, José continuou a fazer o melhor mesmo dentro da cadeia. Ele se tornou o carcereiro responsável da prisão, pois deixou o ambiente limpo e sempre organizado. Mas José tinha uma grande visão que muitos não têm hoje em dia, uma visão de águia. José queria fazer o melhor para o faraó, um homem mais poderoso do Egito. Ele sabia que o poderoso do Egito poderia lhe dar o que ele mais desejava na vida, ser grande. Mesmo tímido e estrangeiro, José sabia aonde queria chegar dentro do poderoso Egito. Quando o copeiro Mó e o padeiro Mó foram presos, ele enxergou uma oportunidade de ouro de chegar até o faraó. Potifar lhe deu a obrigação de cuidar dos prisioneiros do faraó. Imagine aí o que José fez com os prisioneiros. Com certeza José os serviu da melhor maneira possível, com o objetivo de conquistar os homens próximos do faraó do Egito. Não é à toa de quando os prisioneiros sonharam, logo José aproveitou de usar o seu talento de interpretar sonhos. Por isso eu digo, seja o melhor no seu talento. Nunca faça de qualquer maneira. A sua xerox tem que ser melhor do que a original. O seu talento tem que ser o melhor de você. José interpretou os sonhos dos prisioneiros e assim aconteceu com cada um deles. Porém, José aproveitou a mesma oportunidade e criou outra oportunidade em cima. José alertou o copeiro Mó sobre a sua pessoa ao faraó, quando este estivesse perto do soberano. O copeiro Mó passou 2 anos sem se lembrar de José. José permaneceu na fé, mas ele cobrou ao Senhor de sua bênção quando ele passou um bom tempo preso. José ainda permanecia dentro de si a sua visão em Deus, mesmo no momento ruim de sua vida. Com a visão de águia, ele sabia que o tempo de Deus iria chegar no momento certo. O faraó finalmente teve sonhos e nenhum sacerdote e adivinho do Egito soube decifrar os sonhos de seu rei. Felizmente estava ali a oportunidade de José plantada na vida de luxo do copeiro Mó. O funcionário do rei então se lembrou de José, o prisioneiro, e contou toda a história ao faraó sobre o seu sonho. O poderoso do Egito manda trazer José à sua presença de imediato. O filho de Jacó foi tirado da prisão e foi preparado para atender o apelo do soberano. Deus sempre vai usar alguém grande para te abençoar. Por isso, se lembre que você pode ser uma solução perfeita para os maiores empresários do mundo e você nem sabe disso. José decifrou os sonhos do faraó,
sem ter medo de errar na sua interpretação, porque José tinha uma comunhão muito forte com o Senhor Deus. Com o espírito excelente de Deus, José revelou os sonhos do faraó com toda a autoridade do Senhor. José acreditava nos seus sonhos e acreditou isso nos sonhos do faraó. O próprio faraó sentiu firmeza nas palavras do jovem hebreu e creu no Deus de José. Na minissérie José do Egito, o protagonista de lá falou com mais firmeza do que o José de Gênesis. Observe a diferença dos dois protagonistas, não tirando o mérito de José da novela Gênesis de maneira alguma, mas eu mesmo senti firmeza nas palavras interpretadas pelo ator Ângelo Paes Leme. José do Egito da minissérie apresentou ao faraó um Deus forte que pode mudar qualquer situação. O faraó percebeu isso e questionou José por uma solução contra a seca. De imediato, José revelou a solução de poupar uma parte da plantação para se prevenir nos tempos difíceis. Olha que o personagem bíblico nos ensina até fazer uma poupança, uma garantia para o futuro. Com essa visão de José, o faraó não pensou duas vezes e colocou um homem de espírito excelente como o governador de todo o Egito. José usou a sua visão de águia, sua determinação, sua garantia de fé, sua estratégia de poupança, sua paciência de esperar no momento certo de Deus. José tinha uma intimidade com Deus que nenhum de seus irmãos não tinham com o Senhor Todo-Poderoso. José mantinha a sua visão ativa até conquistar os seus sonhos, de uma vez por todas. Até como governador de todo o Egito, José não mudou a sua visão por causa da riqueza e do luxo. Pelo contrário, ele perdoou até os seus irmãos. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até mais!